E o governador de São Paulo, rapaz, justamente o candidato preferido do sistema, nada, nenhuma palavra. O Tarcísio queria sim ser candidato a presidente e que estava trabalhando, inclusive, ativamente para manter o Bolsonaro preso e inelegível, além de estar em campanha presidencial aberta, inclusive para arrecadação financeira. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Ora, houve apoios até internacionais. O Jason Miller repostou as publicações do Eduardo, do Carlos e do Nicolas sobre a candidatura do Flávio e também compartilhou uma notícia da NBC News que reportava o anúncio. Quem também compartilhou a candidatura do Flávio para demonstrar o seu apoio foi Javier Milei, o presidente da Argentina. Aliás, fez isso por 2 vezes. E os apoios do Flávio nem estão restritos ao continente, ao nosso continente. No além-mar, o Santiago Abascal, que é o maior líder da direita espanhola, compartilhou o anúncio do Flávio e escreveu que somente os bolsonaros podem salvar o Brasil da ditadura de Lula da Silva e de seu capanga, o juiz de Moraes, e restaurar a liberdade e prosperidade daquela grande nação. E virão muitos outros apoios. A gente planeja um tour internacional para o Flávio Bolsonaro agora que ele é candidato. E como é que tá a nossa enquete aí? Manda, eu não consigo ver a enquete, mas se vocês... Eu acho que de repente eu consigo abrir aqui, peraí. Foi feita a enquete? Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa enquete. Foi feita e nós estamos com 96%. Nós tivemos aqui já passamos aqui mais de 3 mil votos. E segundo a estatística, que é a lei dos grandes números, segundo a lei dos grandes números, 3.600 votos aqui disparados, e os números estão com 97% de aprovação. Então, segundo a lei dos grandes números, diz a estatística que vai ficar por aí, e nós teremos 97% de apoio à candidatura do Flávio. Então, temos apoio da base, que assiste aqui o programa, apesar dos inimigos, que também assistem, talvez sejam esses 3% da audiência. Nós temos apoio internacional, mas eu confesso que houve também ausência ou atraso de apoios muito interessantes. Vejam, agora há pouco a gente estava lembrando de como, a gente estava falando do sistema, e lembrando de como o Ciro Nogueira e tantos outros diziam que iriam apoiar a escolha do capitão, que o capitão já tinha feito a escolha e que ele ia apoiar a escolha do capitão. Mas quando o capitão não cedeu à pressão, o que aconteceu? O leal Ciro Nogueira, o leão conservador da centro-direita brasileira, o que ele disse? Disse o seguinte: se eu tivesse que escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvidas, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Mas política não se faz só com amizade, se faz com, prestem atenção, pesquisas e viabilidade. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, senão nós não vamos ganhar a eleição. E ele sublinhou que a chapa majoritária para a presidência não pode ser uma escolha isolada. Não é? Isso não pode ser uma decisão apenas do PL. Tem que ser uma decisão construída. Ciro Nogueira, desculpa, eu não sei onde é que eu estava. Eu perdi alguma coisa? Eu tô ficando maluco? Eu tô ficando maluco, Ciro Nogueira? Nós saímos do tem que respeitar a escolha do Jair para não pode ser uma decisão só do Jair? O que houve? Ciro Nogueira, será que você vai mandar o famoso foi mal? Tava doidão? Vejam essa reportagem aqui da Band.
explica bem a situação. Bota o vídeo da Band, por favor. O governador de São Paulo falou hoje pela primeira vez sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Tarcísio de Freitas disse que é leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador deve se encontrar daqui a pouco com líderes do Centrão. A resistência dos partidos é grande. Uma pré-candidatura que ainda não empolgou o Centrão. Numa visita a Curitiba, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, colocou em xeque a viabilidade de Flávio Bolsonaro numa eleição presidencial. Se eu tivesse que escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, se faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL. Ciro voltou a dizer que só 2 candidatos podem unir o centro e a direita. Os 2 candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era mais forte, ou do governador Ratinho. Entre os 2, o Centrão e o mercado financeiro preferem mesmo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É mesmo, é? Rapaz. O que antes era dito às escondidas, que era uma coisa dita aqui só no Paulo Figueiredo Show, talvez lá na Timeline, talvez no Kim Paim, era uma coisa assim, escondida, velada. Antes era só, não, capitão, que o capitão escolher, estamos com o capitão. Agora, tá aí pra você, está nu, tá escancarado. Tá aí a chantagem do sistema, tá aí o plano que a gente teve que trabalhar o ano inteiro para derrubar. Tá aí escancarado para você. E vejam, né? É o Silas Malafaia, né? Que coisa. Prefiro não comentar. Aqueles que criticavam a ação do Eduardo no exterior. Por que será, né? Agora, com essa candidatura oficializada, inclusive, pessoas no entorno do Tarcísio reafirmaram aquilo que nós já esperávamos. Temos que nos afastar da família Bolsonaro sem pressa e com cautela. Obviamente, para obter os votos sem qualquer um dos Bolsonaros e jogar a responsabilidade para a população, afirmar que o povo não quer nenhum Bolsonaro e eles apenas estão cumprindo a vontade do povo. O que nos leva aqui a não uma outra ausência, mas um apoio tardio, esquisitíssimo ao Flávio Bolsonaro, porque vários dias se passaram, viram líderes do mundo inteiro se pronunciaram aqui, até mesmo na Espanha. E o governador de São Paulo, rapaz, justamente o candidato preferido do sistema, nada, nenhuma palavra. E até agora, né, existiam 2 visões na direita. 2 visões. Uma de que o Tarcísio queria sim ser candidato a presidente e que estava trabalhando, inclusive, ativamente para manter o Bolsonaro preso e inelegível, além de estar em campanha presidencial aberta, inclusive para arrecadação financeira. Essa era uma teoria até esse momento. E havia uma outra teoria de que, apesar de ser o preferido do sistema, o governador Tarcísio, era, sim, leal ao presidente Bolsonaro, nunca quis ser candidato, lutava contra aqueles que queriam que ele fosse candidato e que apoiaria quem o presidente indicasse. O governador sempre me falou isso, de forma categórica, aliás. Disse ao próprio Flávio Bolsonaro no final de semana passado. Ele sempre nos disse isso. E a Bíblia, eu já disse, a Bíblia manda ser inocente como a pomba e astuto como a serpente. E eu procuro cumprir esse mandamento, eu procuro ser inocente, eu sou um sujeito ingênuo, porque no sentido de que eu sempre espero o melhor das pessoas. Mas eu também sou astuto como a serpente, e eu estou sempre preparado para o pior. Por isso que eu sempre acreditei na visão do governador. Sempre acreditei na visão do governador. E ontem, finalmente, mesmo que dias depois,
ele se manifestou. Eu prefiro ser justo aqui. Coloca o vídeo, por favor, da manifestação dele. Durante um evento na Grande São Paulo, Tarcísio foi recebido aos gritos de presidente. Depois garantiu apoio à candidatura. Mas eu espero que ele tenha dito, não está aí na reportagem editor, mas eu tenho certeza, não tem por que pensar diferente, que ele disse, não, gente, não sou presidente, quem vai ser presidente é o Flávio Bolsonaro. Não disse? Não, então, desculpa. De Flávio Bolsonaro. Mas disse agora. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que eu respeito muito, né? E sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, eu tenho essa lealdade, é inegociável. O Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. Eu não sei vocês, mas depois de 3 dias, esse foi o apoio mais esquisito que eu já vi na minha vida. O Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora. Ele se junta a outros nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. Colocaram seu nome à disposição. Não foi isso que o Flávio fez. Ele não se juntou a outros nomes que colocaram o Flávio, que se colocaram à disposição. Não. O Flávio anunciou que ele é o candidato ungido pelo Jair Bolsonaro e com o apoio do bolsonarismo. O Flávio é o candidato do bolsonarismo. Mas a frase é, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem Romeu Zema e tem Ronaldo Caiado. Ou seja, o que é? O Flávio agora é mais um, dentre outros nomes? É isso? O Tarcísio, que tem lealdade ao presidente Bolsonaro, não apoia o candidato do presidente Bolsonaro, apoia todos? O apoio é ao Flávio, mas e ao Zema, que também está outros nomes que se colocaram à disposição? Ou é ao Caiado? Ou é a qualquer outro? Não entendi. Não ficou claro para mim, eu não quero ser maldoso aqui, mas eu sou um profissional de comunicação, né? Eu não sei, vocês digam no chat, vocês acharam isso esquisito ou acharam normal? Podem dizer, eu posso estar errado aqui. Acharam a demora normal, a forma do apoio normal? Eu acho aqui que o governador vai acabar esclarecendo a posição dele com o tempo. Eu acho. Eu sou uma pessoa inocente, eu já falei isso para vocês. Eu apostei, briguei muito internamente para que não houvesse rompimento com o Tarcísio, que eu acho que ele iria cumprir a palavra dele, mas no final das contas, eu não me preocupava muito, porque eu sabia que a candidatura do Flávio ia tirar a máscara de muita gente. Porque hoje, não importa mais quem você seja, o mais importante de tudo isso é que não dá mais para fingir que apoia o Bolsonaro e continuar no sistema. Vão ter que escolher. E isso é necessário. Aliás, já aconteceu muito tarde. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém o nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado.
Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.